queria tratar um pouco disso, já que você está ficando um pouco mais profundo, me surgiu uma questão, Vitor. Porque, assim, você falou que a heresia, não necessariamente, pelo que eu entendi aqui, ela é um abster do lado intelectual. Sim, Quem é herege não necessariamente é mais burro que aquele que não comete heresia. sim. Pelo Pelo contrário. contrário, né? Porque tem esse nível de distorção de fazer teologia, buscar uma hermenêutica em relação a isso. Hoje, no nosso mundo atual, e graças a Deus por isso, dada a reforma, a gente vive uma espécie, né? Tem lógico que tem seus ônus e bônus em relação a isso, mas a gente vive uma espécie de globalização da hermenêutica, né? Sim. Da hermenêutica bíblica. O que é bom, porque a gente acaba não apelando para uma espécie de dogmatismo, certo? Só que isso gera também em nós uma questão que pode ser um pouco controversa, no sentido de globalização, porque você pega diferentes experiências e viés cognitivos e você tenta fazer uma hermenêutica com isso. Isso pode ser muito prejudicial. É lógico que isso pode contribuir para uma crítica textual em relação ao texto, porque você pega uma necessidade de um povo e faz uma pergunta ao texto, mas a questão é que pode surgir outras perguntas que o texto não menciona, isso pode acabar virando uma heresia. A grande questão é como que isso se traduz para quem está nos ouvindo e a gente que está aqui. Por exemplo, o cara vai fazer uma pregação, como ele não cair no risco, porque tem tanta globalização da hermenêutica, de não cair numa heresia pela hermenêutica contemporânea. Como que ele não cai numa heresia por conta de uma ideologia que infiltrou dentro de uma teologia bíblica, que às vezes nem foi mencionado como heresia, porque ele tem as clássicas, ele escutou sobre o deísmo, ele escutou sobre o liberalismo, mas como que ele, ao fazer uma pregação, por exemplo, ou tem alguém que está numa vida de igreja cotidiana, pode não cair em uma hermenêutica contemporânea que é enviesada, sabe? Que tem perguntas erradas em relação ao texto. Você pode nos dizer isso? Olha, quando eu era criança, sou nascido e criado na igreja, né? Graças a Deus, com muita luta ali de minha mãe. E eu sempre fui assim, não eu, né? Ela sempre me educou lendo a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje? Já leu? O que que você leu? O que que você entendeu? Aí fui crescendo, aí a gente vai tendo contato, né, com mais informação. Aí livro A, livro B, livros como esses Sim. que vocês têm aqui. Aí eu falei para ela, criança assim, pré-adolescente, aborrecente, né, que o pessoal fala. Falei, Fase mãe, muito ruim essa. eu queria... Horrível. Queria um livro. Nem lembro qual livro era. Ela virou para mim e falou, olha, eu te dou o livro. Só que você só vai poder ler qualquer livro de teologia, tá? Não é filosofia, não é nada contra psicologia, nada contra, mas era teologia, em tese, ia enriquecer minha vida espiritual. Sim. Ela falou, você só pode ler qualquer livro de teologia depois de ler a Bíblia pelo menos 3 vezes. Caramba. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque quando você for ler qualquer outro livro, você vai estar com a mente banhada nas Escrituras, que se tiver alguma coisa fora da doutrina, fora, ela não falou dessa forma, mas fora da teologia, né, ortodoxa, cristã, você vai conseguir perceber. Então, a forma de não cair em outros vieses é uma palavrinha chamada submissão. Submissão ao texto bíblico. A gente não pode ler a Bíblia. Eu sou pré-tribulacionista. Primeiro, que você está errado. Segundo, eu vou ler a Bíblia procurando os textos pré-tribulacionistas para fundamentar a minha tese, a minha teologia. Buscar argumento para construir a minha narrativa. Exato. Em relação o que àquilo. eu quero ali. Está errado. A gente tem que ler a Bíblia fazendo com que ela dite o que a gente vai crer. E não pegar a nossa crença para basear na Bíblia. Entende? Eu não posso pegar o meu... Isso é um grande problema e vai ser um grande problema esse ano em relação à política. Você vai ver a esquerda e a direita usando o texto bíblico para defender suas teses. Texto bíblico, louvor. Já Sim, viu essa? É uma loucura. Inclusive, fica também a dica e o recado. A igreja que abre o seu púlpito para os políticos no período eleitoral estão prostituindo a noiva de Cristo. Isso não pode acontecer. Igreja não é palanque eleitoral, político. Não é palanque político. Artístico. A igreja... artístico, nada disso. Só que nesse período ocorre um fenômeno, um avivamento no Congresso, né, que todos eles se convertem. A loucura. É uma... Né,
Todos eles aí vão lá para o Rio Jordão, vão lá para Se Israel, batizam e tudo se mais, todo batizam, mundo, né? tinham que ser batizados no fogo do inferno. Então, Bebe a peia, cara. então, ficou claro essa questão? Sim, Assim, sim. é a Porque submissão ao existem texto regras de bíblico. interpretação bíblica, né? A gente não Sim. pode fugir dela. Coisa que a teologia bíblica, a teologia sistemática vão nos ajudar, né? Sim. Sim, só que eu não vou contra o intelectualismo, não sou, Sim, você sim. sabe muito bem disso. Eu sou um incentivador de que se estude, leia, tudo isso. Mas eu acredito muito que uma pessoa simples, que ela não teve Sim. contato. Eu costumo dizer que a gente perdeu a sensibilidade às histórias bíblicas, porque desde sempre a gente pega spoiler, né? Uhum. Gente, Deus abriu o mar vermelho. Você tem noção do que é essa frase? Fogo caiu do céu. Você consegue compreender o que é isso? A gente está falando de um homem que ressuscitou. E, porque a gente lê a Bíblia, às vezes, querendo bater meta, né? Para ler a Bíblia uma vez no ano. No ano, Né? Aí, só que lá em João está escrito que Jesus ressuscita e uma galera ressuscita com ele. Você não consegue ter sensibilidade a isso? Geralmente, quem está tendo contato a primeira vez ali com a fé e com as histórias vai tendo esse impacto, né? Porque o nosso primeiro contato com a fé não é através da Bíblia, é através do que o pastor fala. Sim. Né? Isso, às vezes, é um pouco danoso, porque a gente perde a sensibilidade. Mas uma pessoa simples que começa a ler a Bíblia, ela consegue ali ir amadurecendo, ir entendendo e ter a sua fé formada pelo texto bíblico. É diferente da gente chegar... Tem as regras, elas precisam ser seguidas, só que tem alguns princípios simples, né? Que É palatável. Uhum. o texto, dentro do contexto, Sim. é uma coisa simples. Quer ver uma coisa que tiram de contexto, que não chega a ser uma heresia, mas é uma loucura, ao meu ver, é a parábola do bom samaritano, né? Eles falam que o bom samaritano, ele é Jesus, porque ele veio, ele pegou aquele cidadão que estava quase morto, Sim. deixou na estrebaria e falou... se o dinheiro que eu deixei não for o suficiente, quando eu voltar, aí é a volta de volta Jesus. de Jesus. Mas ali é uma resposta a uma pergunta. Quem é o meu próximo? Entende? Exato, sim. Então a gente tem que ser submisso ao texto. É só isso. Muito bom.